Salve, salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Estou estreando iluminação nova junto com o microfone novo. Eu trouxe aqui hoje o Anker Soundcore P3 para falar sobre. Deixa eu falar um pouco sobre a marca. A Anker Innovations ela foi fundada pelo Steven Young, que era um cara que morava na Califórnia e trabalhava para a Google. E dizem aí nos confins da internet que ele pegou as economias da mãe, que era cerca de $1 milhão, e abriu a Anker, que vendia inicialmente exclusivamente pela Amazon. Tinha um marketplacezinho da Anker lá na Amazon americana e ele vendia exclusivamente por lá e foi crescendo, e acho que em 2017, 2018 ele expandiu geral, ele pipocou para todo lado, AliExpress, né, Brasil, papapá. E hoje a gente tem a Anker e as coisas da Soundcore para todo lado. Eu particularmente conheci a Anker através dos powerbanks, que eram muito bons na época, uns 5 anos atrás, se não me engano. E eram powerbanks de altíssima capacidade, com preço bem legal, tinha uns cabos também. E daí eles diversificaram e a Soundcore, que é uma submarca da Anker, é a divisão responsável por áudio. Então eles têm caixinhas de som Bluetooth, fones Bluetooth de tudo quanto é jeito. Eles são basicamente baseados em áudio Bluetooth. Agora eu vou dar uma visão geral sobre o Soundcore P3. Ele é um fone que custa aí seus $80 lá fora e é um intra-auricular TWS fechado, que tem cancelamento de ruídos ativo, que é muito interessante. Ele tem uma bateria que promete durar até 7 horas de música ininterrupta. Agora eu vou falar sobre o que eu mais gostei e o que eu menos gostei nele. O que eu mais gostei é que ele tem um tamanho e formato da caixinha muito bons. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? A caixinha dele é super compacta, super bonitinha e confortável de usar no bolso. Ele tem uma bateria que tem uma duração excepcional, né? São tipo 7 horas mais ou menos de bateria, realmente dura. Ele tem uma ampla gama de personalizações que eu achei muito bom, principalmente equalizações. O app da Soundcore é muito bem feito, você vê que é um app profissional mesmo. Tem um noise cancelling bem versátil e o sinal dele é muito, muito estável e vai longe. Agora que eu menos gostei nele, que o fit dele não é muito bom, não é muito firme. Eu não gosto normalmente de fit de design de aço, eu sei que tem muita gente que não gosta também. Então ele fica aquela coisa meio solta assim, não tem um isolamento passivo muito bom. E o driver dele não entrega tanta definição assim, eu achei que é um driver meio relaxado demais, e o ANC dele altera o som, pelo menos nessa revisão que eu estou atualmente de firmware, ele altera o som. Agora eu vou falar da caixa da qualidade construtiva do Anker Soundcore Live P3. Ele tem essa caixinha aqui que eu fiz o unboxing, vou deixar linkado aqui em cima para quem não viu, e então eu vou focar mais nos fones e nos acessórios que eu não falei direito aquele dia. Ele vem com 5 pares de ponteiras, o que eu achei bem interessante, porque dá uma melhor gama de ajuste para mais pessoas. Vem com um bolo de manual, que é até desnecessário. Ele vem com um cabinho USB-C, que é até bom, só. Gostei desse cabinho. Cabinho legal. A caixinha dele é bonitinha, pequenininha e conveniente. Agora vamos direto para os fones. Eu achei o case dele muito, muito bom. Eu achei excelente tamanho e ergonomia. Só para comparar, o QCY tem um C e, por exemplo, o QCY HT1, para vocês verem, que é um case legal, que ele é bem redondinho. O HT1 tem mais ou menos o mesmo tamanho, só que ele é mais quadradão e tal, tem essas quinas aqui. Esse aqui é todo arredondado, bem legal, cabe no bolso ali, você nem percebe que está lá. E aí ele funciona assim, você abre, ele vai mostrar a luzinha aqui com a bateria do case, e aqui você vê os fones, e eles já pareiam com o celular, provavelmente agora eles já parearam com o último dispositivo, e aí você tira, e provavelmente ele vai estar tocando música. Então, os fones. Então, o case, ele é pesadinho, não é muito leve, mas é um peso ok, dá para você sentir no bolso. Esse botão serve para você resetar os fones. Eu falei na parte de usabilidade. Então, se você puser os dois na caixa e apertar por 3 segundos, ele repareia ambos. E se você apertar acho que por 10 segundos, ele apaga o histórico de pareamento dele. E aí você pode parear de novo com novos dispositivos. Então os fones em si são bem leves, eles têm essa haste aqui, eles são inclusive muito parecidos com o Pamuk Quiet, tanto ergonomicamente falando quanto de tamanho e tal. Aqui é um dos microfones do Noise Cancelling, que é usado para fazer o Noise Cancelling dele, e ele tem mais um microfone de Noise Cancelling aqui embaixo, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui é um outro microfone de Noise Cancelling. E o microfone de conversação dele está aqui, né? Ele tem um conjunto de microfones, se não me engano são 6 microfones. Então ele tem ele é bem construído, lembra muito o Pamuk Quiet. O controle dele de toque é aqui, onde está esse Dzinho aqui, sei lá, acho que é um D mesmo. Esse Dzinho, e ele tem uma tela de proteção que é até bonitinha, anti-cera, só que eu acho que isso aqui passa bastante coisa. Então se eu
pessoa que produz muita cera aí pode estragá-lo com uma certa facilidade. Ele tem um acabamento bem brilhante, né? Ou seja, pega dedão pra caramba e arranha fácil. Mas é bem leve e é um fone bem feito pela faixa de preço, está super ok, super coerente e é bonito sim. Só que eu particularmente não curto muito o design de haste. Sobre as especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo, como sempre, que eu posso ressaltar aqui que ele tem uma bateria que realmente dura em torno de 7 horas e ele tem um driver dinâmico único por lado de 11 mm. Agora sobre a ergonomia dele, ele tem um design de haste que para mim não é muito bom e que traz um isolamento passivo muito fraco, porque ele não insere tanto assim no canal auditivo, então o isolamento passivo dele é bem mais ou menos e ele fica um pouquinho frouxo no ouvido. Então não achei que é grandes coisas assim para usar para atividades mais intensas, tipo correr, pedalar e tal, não é tão bom. A caixinha dele é excepcional, ela você enfia no bolso ali, até junto com o celular, você nem sente que está com aquilo, não ocupa espaço e ela é toda redondinha, então não tem quina para poder ficar incomodando. E ele também tem um funcionamento muito bom do botão touch. Eu achei que o botão dele responde muito rápido e responde bem. Você consegue, toda vez que você encosta no lugar certo ali, ele responde legal, não precisa ficar clicando várias vezes, igual nos mais baratinhos que tem comando touch. Agora eu vou falar sobre minha experiência de uso com ele, de um modo geral, com o aplicativo, tal. Primeiramente, o alcance do sinal. Eu achei que o alcance do sinal dele é muito bom e muito estável. Eu consegui ir a 10 metros ou até mais sem perder estabilidade, sem perder qualidade, assim, tranquilo, sem ficar picando o sinal. Então ele é aquele fone que você larga o celular em algum lugar da casa lá, sai andando de fone e dependendo do tamanho da sua casa você nem vai perceber que esqueceu o celular em algum lugar. Isso é muito bom. A duração efetiva da bateria dele. A duração efetiva dele eu achei que é boa, realmente atende ao que a Anker afirma. Então ali durou para mim, o máximo que durou foi 7 horas e 20 com o noise cancelling desligado e sem equalização. É uma boa duração, eu achei que não é nada assim exorbitante, mas está bem acima do mercado. Então, por exemplo, o Palm Quiet está bem acima do Palm Quiet. E com a ANC ligada, a bateria dele durou cerca de 6 horas e 20, o que também é muito bom, porque isso acaba consumindo muito processamento e consome mais bateria, obviamente. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Soundcore. Ele abre bem rapidinho e logo que ele abre, ele começa a buscar o fone, já que eu pareei previamente antes de fazer esse vídeo. Aberto aqui, ele mostra uma imagem dos fones, mostra aqui as baterias, né, do lado esquerdo e do lado direito. E a gente vai primeiro ali nas configurações, só para vocês verem. Ele mostra aqui para a gente o número a versão do firmware, se vai ter tom de toque ou não, que significa que nessa lateral aqui que você apertar dele, ele vai te dar um feedback audível. Atualização de firmware, o meu já está atualizado. E a gente tem também localizar dispositivo, isso é muito interessante, porque se eventualmente você perder o fone, ele solta um sonzinho bem chato. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estão conseguindo ouvir aí? Estou com o fone perto do microfone. É um sonzinho bem agudinho, bem chato. E facilita bastante quando a gente perde um lado só, né? Larga, sei lá, pela casa aí e ele perde. Ajuda e guia de início rápido, que são só... Você vai acessar o manual e tem um tópico de ajuda da Anker. Aqui a gente tem um modo som ambiente, que nada mais é do que o modo de cancelamento de ruído. Então a gente tem primeiro o modo normal, que é com nada ligado. A gente tem o modo transparência, que ele meio que bypassa o isolamento passivo que a ponteira dá. Então tem o totalmente transparente, que ele dá uma levantada geral em todas as frequências. O modo vocal, que dá mais ênfase na região das frequências da voz humana, claro. E o cancelamento de ruído, que tem 3 tipos. Tem o modo transporte, que ele basicamente detona só as frequências baixas ali. Ele dá uma segurada boa em frequência bem baixa, barulho de ar-condicionado, barulho de motor, fica bem atenuado, mas o ruído acaba ficando estridente no final das contas. O modo interior, que para mim foi o mais competente de todos, que atenuou bem ali todas as faixas de frequência de uma maneira bastante competente. E o modo exterior, que eu achei que fez pouca diferença. Ele dá uma mexida ali na região média grave e tal, mas assim, nada muito significativo. Foi o modo que eu achei mais fraco do cancelamento de ruído, mas ele pode ser interessante para você estar andando na rua com os fones e escutar um carro vindo, uma coisa assim, né, uma bicicleta. Aqui a gente tem um modo de jogo, que ele dá uma equalizada no som, por conta própria, né, dá uma modificada no som. E eu vou falar sobre isso, sobre esse modo de jogo, minha percepção sobre o que ele alterou no som, na parte do som. A equalização, ele tem várias pré-definições. A pré-definição básica dele é a assinatura Soundcore, que é uma equalização que a própria Soundcore aplica, e que se você conectar, por exemplo, com o PC, que não tem o aplicativo para configurar, vai ser a configuração que ele vai manter.
de equalização interna dele, acho que é o que está gravado no firmware. Então aqui tem várias opções, tem como colocar mais grave, mas eu não aconselho não, porque já tem grave demais aqui. Tem diversos gêneros aí e tal. E tem também uma personalização, você consegue ajustar entre 8 bandas de frequência e salvar a sua personalização para cada situação, para o seu gosto. É bem interessante, ele tem poucas bandas de frequência, são só 8, que dá pouca margem de personalização, mas já é muito interessante, principalmente para um fone desse preço. Aqui a gente tem o modo sono avançado, que eu achei meio esquisito, que ele toca tipo um ruídozinho de chuva, não sei se eu vou tentar pôr no microfone aqui, tipo, aí, dando para ouvir? Um barulho, por exemplo, de passarinho, vento, tá vendo? Eu tô com o fone colado no microfone, então tá dando para ouvir um barulho de estação de trem, ó. Bem maluco, né? Então é um modo que eu particularmente não aconselharia ninguém dormir com esse fone, até porque ele é bem grande. Você pode até prejudicar seu ouvido. E os controles, bem legal, porque você consegue personalizar os controles. Eu acho que faltou um toque triplo aqui para você conseguir abarcar vários comandos ao mesmo tempo com o uso do fone, mas é interessante também. Então, toque único, você consegue ajustar volume, seguinte, anterior, pausa, reproduzir, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O toque duplo já tem um pouquinho mais de coisa, tem um assistente por voz ali e alteração do modo ambiente. E a gente tem o manter 2 segundos, que ele consegue alterar, além de tudo, o ciclo do modo ambiente. Então, se você selecionar, por exemplo, os 3 modos aqui, ele vai ciclar entre eles à medida que você altera o comando ali em sequência. E aqui a gente tem o teste de ajuste. O teste de ajuste, você coloca os fones e ele testa se você está tendo uma vedação boa. Se não me engano, ele usa os próprios microfones de captação do ANC, e aí ele joga uma onda ali pelo fone e vê se o microfone capta, qual quantidade que ele capta, para ver se está vedando bem, porque o microfone ele fica atrás da ponteira. Então é um teste que é bem interessante. Eu não pude constatar de maneira nenhuma se funciona bem, mas é um teste bem legal. E esse aplicativo ele é bem enxuto, bem legal. Eu gostei muito do aplicativo da Anker. Agora, sobre as funcionalidades dele, eu falei alguma coisa sobre algumas funcionalidades principais que a gente controla via app, e agora eu vou falar sobre algumas particularidadezinhas que ele tem. Por exemplo, para você parear a primeira vez, basta você pegar a caixinha, abrir. No que você abre, ele já liga os fones e você já consegue encontrar lá o P3 pelo aparelho celular ou tablet, onde você for parear. E ele tem uma particularidade muito diferente dos outros, que ele tem um botãozinho aqui no meio, que entre os 2 fones, que ele é usado para reparear o fone ou para esquecer as configurações de pareamento que estão salvas nele. Então, vamos supor que você quer só parear com o novo dispositivo, basta apertar ela, segurar por 3 segundos, as luzinhas aqui vão piscar uma vez, e aí você consegue parear com um novo celular. Ou, se você quiser apagar totalmente as definições dele, basta segurar aqui, apertar por 10 segundos, até piscar acho que 3 vezes, e aí você consegue apagar tudo e começar tudo do zero com as configurações de fábrica dos fones. Pessoal, agora é o teste do microfone do Anker Soundcore P3 Live P3, e eu estou falando já direto do microfone dele. Eu vou testar em 3 tipos de ruídos diferentes para ver como que é o cancelamento de ruído do microfone. Eu vou testar com ruído de restaurante, com barulhos de talher batendo, de gente falando, de criança chorando. Vou testar com ruído rosa, que eu acho que é um ruído mais amplo, que a gente consegue escutar bem todas as faixas de frequência e ver como que ele se comporta nelas. Normalmente é o que eles mais têm dificuldade de cancelar. E vou testar também com ruído de turbina de avião, que é um ruído bem grave e que se compara muito a ruído de ônibus, de metrô e outros lugares que a gente eventualmente vai usar esse microfone. Então, primeiro eu vou colocar o ruído de restaurante. Já está rolando, o volume está mais ou menos realista com o que a gente escuta, né? Pelo menos o que eu escuto dentro de um restaurante, de burburinho e tal, só que está sendo gerado por uma caixa de som, claro. E agora eu vou passar para o ruído rosa. O ruído rosa costuma ter muita dificuldade, a maioria dos microfones tem muita dificuldade para resolver, e o ruído sai muito no microfone. E agora eu passei para um ruído de avião, que é um ruído mais grave, mais constante, e normalmente esses microfones resolvem muito bem esse tipo de ruído. E é um ruído semelhante a estar dentro de um ônibus, conversando, dentro de um trem, um metrô. Agora vamos falar sobre o mais importante dele, que é o som. Só para referência, eu testei o som do Soundcore totalmente com uma ponteira SpinFit CP100 tamanho L, porque eu não gostei muito das ponteiras stock, elas não me deram uma selagem muito boa do canal, não ficou muito bom.
Só que essas ponteiras não cabem no case, então toda vez que você tem que colocar no case, você tem que tirar as ponteiras e põe no case. Eu também, vai ter gente que vai falar sobre a CP360 e tal. Para esse ajuste muito raso, eu acho que a CP360 não serve muito bem porque ela continua rasa. O bocal dela é pequenininho, é curto, então você não consegue um ajuste mais profundo da ponteira. Então eu usei a L, o meu tamanho normalmente é M, eu usei a L justamente porque é muito raso, então a ponteira não vai toda para dentro do ouvido. Então, além disso, eu testei com o equalizador na assinatura Soundcore, porque é a assinatura padrão dele. Se você disparear ele com o celular e parear, por exemplo, no computador, que não tem um aplicativo para equalizar, você vai ter a assinatura Soundcore, que é a assinatura base dele. Então, eu fiz toda a análise baseada nela, mas tenha em mente que você pode mudar isso de várias maneiras diferentes. Ele além de ter várias pré-definições muito boas, ele tem também uma margem de equalização personalizada bem legal. E uma outra particularidade interessante é que quando você altera o noise cancelling dele, ele altera o som de certa maneira significativa. Eu percebi, eu sei que se você estiver numa escuta mais tranquila, sei lá, correndo, na academia, não dá para perceber, é sutil, mas essa mudança existe e ela pode ser que a Soundcore lance novas atualizações de firmware e mude isso, é o que eu espero. Então, feita essa consideração, a primeira impressão que eu tive ao escutar o Soundcore foi que ele tem muito gravudo, tem grave pra caramba aqui, tanto da região médio grave para baixo ali, tem muito grave, inclusive subgraves. Então, é uma assinatura que é, na minha opinião, basshead, e não tem muito brilho, não tem muita presença ali nos agudos, mas ele tem médios que são bem sedosos, bem tranquilinhos, assim, que eu achei agradáveis, dificilmente vão desagradar alguém. O palco do P3 é um palco que é pequeno, consideravelmente pequeno, mas não toca só dentro da cabeça, então um palco consegue sair da cabeça. Posicionamento de instrumentos é ok para um TWS, nada demais. O que eu achei que ele deixou muito a desejar aqui é na reprodução de detalhes. Me parece que o driver dele não é tão bom, não tem uma resolução muito boa e falta detalhe em tudo. Nada tem muita textura, nada tem. Eu sei que um TWS tem suas limitações, mas tem TWS até mais baratos que entregam um pouco mais de resolução ali. Pode ser que a Anker mude isso futuramente via DSP, mas a princípio eu achei que faltou muito essa parte. Os graves do P3 são o que eu considero basshead. Ele traz muito grave, com bastante extensão, ele vai fácil, passa dos 20 Hz. Então ele tem bastante extensão, tem bastante grave, tem bastante quantidade. A qualidade não é tão alta, não tem muita textura, não tem muita velocidade, nem traz aquele impacto que alguns fones trazem, até TWS. Então ele tem uma apresentação de graves muito forte, relaxada, e isso acaba também invadindo outras frequências como médios, agudos, acaba deixando um pouquinho velado em função disso. Isso pode ser alterado via DSP, mas nessa assinatura Soundcore eu achei que é um pouco demais. E assim, tem coisa que fica legal nele, eu achei que música eletrônica fica bem legal, tem umas EDMs assim que te levanta do chão mesmo, tipo a Visuals do Bhaskar. É uma música que você tipo assim, você se vê, você começa a mexer ali sem querer. Então ele traz uma assinatura que pode ser muito divertida para alguns gêneros, então quem curte esses gêneros de cara vai curtir com certeza, mas eu achei que ele tem um defeito ali na curva de graves, provavelmente causado por DSP, que pode ser melhorado também por software, que ele tem um vale ali perto de 80 Hz, pelo que eu pude ouvir fazendo um frequency sweep nele. E tem música que fica estranha, por exemplo, tem a música Ode to Billy Joe da Patricia Barber, que tem um baixo acústico ali tocado atrás, e tem nota do baixo que some. Dá para perceber nitidamente, o baixo está sendo tocado, de repente tem nota que desaparece, vai lá para baixo. E é justamente nesse vale a cerca de 80 Hz desse fone. Então ficou esquisito, é um tune que eu achei bem estranho, achei bem assim, desbalanceado. Você não tem, por exemplo, os graves lineares, do nada tem um vale. Então eu achei que pode ficar estranho, né? Dá para corrigir, logicamente, via a própria DSP dele, mas não é o que eu achei por padrão ideal para um fone. Os médios, provavelmente em função dos graves, eles são um pouco velados, são recuados, não tem uma apresentação detalhada, nem muito texturizada, mas também não incomodam ninguém. Não tem aqueles médio agudos ali que incomodam, que perfuram, que, né, deixam as coisas muito esquisitas, mas eu acho que falta textura ainda, faltou transparência, são bastante velados, mas dá para melhorar isso significativamente usando a própria DSP do aplicativo da Soundcore. Mas, de novo, é um fone muito novo no mercado e eu acredito que vai passar sim por várias atualizações, porque a Anker é uma empresa que se preocupa muito com o cliente, então provavelmente vai passar por várias atualizações e isso vai melhorar sem dúvida. Os agudos dele é a parte mais recuada do fone, eu achei que faltou agudo, faltou brilho em tudo, mas ele tem uma região ali, talvez perto de 11 kHz, que tem um pico, que deixa algumas coisas um pouquinho afiadas,
mas também não é demais não, é pouca coisa, deixa um pouquinho afiado, mas assim, chega ali em 14 kHz, ele decai absurdamente rápido e some. Todo o brilho assim, de prato de bateria, de corda de aço, de qualquer coisa que tenha uma apresentação um pouco mais brilhante, desaparece tudo, então isso deixa ele um pouquinho escuro. Então você pega uma música, por exemplo, como Blues and Lonesome dos Rolling Stones, e você percebe que aquela pancadaria que tem nos pratos de bateria ali com distorção de guitarra no início da música, aquilo ali fica bem assim, sem brilho nenhum, batendo na lata do carro, entendeu? Aquela coisa bem com brilho bem fraquinho. Então dá para perceber isso, mas de novo, via DSP dá para melhorar bastante, mas aqui nos agudos é a parte que o DSP dele menos afeta, sem parecer artificial. Ativando o ANC do P3, eu percebi que causou mudanças significativas no som. E eu acho que eles podem mudar isso, de novo, né, via software. A minha versão atual que eu testei é a 2.61, para frente provavelmente vai mudar, então quem tiver novas revisões aí vale a pena testar. Mas eu percebi que quando você liga o ANC, os graves perdem extensão, perdem impacto, né, o pouco impacto que já tinha perde mais ainda, e a sonoridade fica mais magrinha, né, as coisas perdem um pouco de corpo e tem menos massa também. A diferença não é gritante, mas ela pode passar desapercebida por quem está usando o fone ali só para correr ou para fazer alguma atividade, mas essa diferença existe e está lá. Já ativando o modo jogo, ele traz uma outra assinatura, uma outra equalização que traz maior quantidade de agudos e médio agudos. Foi a equalização, uma das que eu achei que traz maior quantidade de agudos e médio agudos e deixa as vozes bem recuadas, bem lá atrás. E principalmente os subgraves dele aumentam bastante. O subgrave dá um boost bem interessante. Então, o modo jogo você não consegue mexer em outras coisas. Ele é uma equalização específica para quem está a fim de jogar e ter um melhor desempenho ali em jogos para celular, por exemplo. Agora eu vou trazer algumas comparações. Eu vou comparar o Pamuk Quiet e o Live P3, que estão mais ou menos no mesmo patamar de preço. Eu achei o case do P3 bem melhor, bem menorzinho, mais fácil de usar, apesar de eu achar o do Pamuk lindo, de muito bom gosto. A bateria do P3 dura muito mais que a do Quiet. Eu nem entendi o que a Pamuk fez nesse Pamuk Quiet, que a bateria dura tão pouco. A ergonomia dos dois é muito parecida. Eu achei que para mim os dois têm um ajuste muito raso e o isolamento passivo deles é meio ruim, mas assim, tem pouca diferença entre eles, mas os dois eu não gosto muito da ergonomia desse design. O app da Soundcore é muito superior, você consegue fazer um tanto de personalização, um monte de coisa. O da Pamuk é basicamente personalizar o botão de toque e mexer no ANC, e só, e update de firmware, né? O microfone do Quiet é consideravelmente melhor e ele tem um desempenho muito bom para a voz sai bem mais limpa, bem mais audível, e o P3 já joga a voz lá em terceiro plano e ela fica meio lá atrás, assim, não gostei muito. O driver do Pamuk Quiet é muito mais competente, é um driver bem mais rápido, traz muito mais impacto, traz muito mais detalhe de uma maneira geral do que o P3. Ambos têm assinaturas sonoras parecidas, só que eu achei o P3 você consegue personalizar a assinatura para o seu gosto, que é muito positivo, só que o Pamuk tem aquele driver um pouco mais competente, então você, apesar de não conseguir personalizar, ele traz uma sonoridade um pouco mais competente na apresentação. Agora eu vou comparar o P3 com o Apollo Bold da Tron Smart, e o case dos dois é bem bom, tem um tamanho muito bom, é parecido inclusive, os dois são muito tranquilos de usar. A bateria do Apollo dura de 1 a 2 horas a mais normalmente do que o P3 nas mesmas condições, né? ANC ligado, desligado. O P3 tem um design de haste que eu não gosto e não tem a vedação passiva tão boa. O Apollo já tem um isolamento passivo bom e o design dele, para mim, ficou muito mais estável, muito melhor e confortável de usar por mais horas. O microfone do Apollo Bold é melhor, a voz sai mais cristalina e o cancelamento de ruído dele é melhor. Vocês podem acompanhar nos testes que eu mostro tanto no vídeo quanto no blog. O app da Soundcore é muito superior. Eu achei que a Tron Smart ia melhorar o app deles rápido, mas ainda é um app muito fraco, muito embrionário, digamos assim. Parece projeto de faculdade. Já o da Soundcore é um app muitíssimo bem feito, bem apresentado e clean, aquela coisa que você usa bem tranquilo. O Apollo tem sensor de proximidade, de quando você coloca no ouvido e tira, ele pausa a música. O P3 não tem. Usando sem equalização, eu achei que ambos têm assinatura bem basshead, bem focada em graves e tal. Só que o Apollo Bold ele tem mais agudos, ele traz mais agudos, mais médio agudos, ele tem a sonoridade mais pronunciada em V. Só que os dois você consegue alterar bastante a assinatura sonora, mas no Apollo não é tão versátil assim igual o P3. O P3 é melhor de usar a equalização e mais versátil. Então, gente, para concluir, primeiramente eu quero agradecer ao Luiz, lá da Host, que me emprestou esse fone para eu fazer unboxing, para fazer todo o review. Então, muito obrigado, Luiz, por ter
me ajudado a trazer esse fone para o canal, que eu sei que muita gente tem curiosidade nele, porque é um lançamento acho que de julho, então é um lançamento super recente e muita gente vai querer saber como que ele funciona. E eu achei que o Soundcore P3 é uma opção muito interessante pela bateria que dura muito, pela grande gama de personalizações e o excelente aplicativo que ele traz. E além de tudo, a Anker, ou Soundcore, tem a tradição de trazer melhorias para o cliente sempre, e além de um suporte que eles falam que é para a vida toda, um suporte pós-venda. Então eu acredito que eles vão melhorar o app, vão provavelmente melhorar a assinatura base do fone e vão trazer melhorias de software e de firmware para esse fone num futuro próximo. Isso é o que eu acredito e eu espero que seja feito. Então, pela bateria e por tudo que o fone traz, eu acho que é uma boa opção de compra se você gosta de design de haste. Eu particularmente não gosto, porque fica instável para mim, o isolamento passivo não fica muito bom, mas eu acho que para quem aprecia esse tipo de design é um fone muito válido. Ele tem um noise cancelling que é ali ok, não é uma coisa igual um Sony WF-1000XM3, mas é um isolamento, é um cancelamento de ruídos que é ok, tá mais ou menos em linha ali com os concorrentes da mesma faixa de preço. E eu acho que ele tem muito para melhorar e é um fone que traz bastante benefício para quem quiser adquirir. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica lá no like. Se vocês gostaram muito, se inscrevam no canal e divulguem o canal para ver se esse hobby cresce, o canal cresce junto. Um abraço, até a próxima e valeu!